Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com a decoração que eu ensinei para vocês a estrutura. Então tudo que é de estrutura, blindagem, tá no meu outro vídeo, tá? Vou deixar ele aqui também na descrição do vídeo para ficar mais fácil para quem estiver assistindo depois, tá? Então vou deixar aqui também falando sobre a estrutura e a blindagem desse bolo, ok? Passei aí o meu bolo, meu chantilly, minha pré-camada generosa, porque agora a gente vai fazer babadinho. O bico que eu utilizo para fazer babadinho é o 402 da Wilton, tá? Por que que hoje eu estou falando até o número e a marca? Porque ele realmente tem diferença de uma marca para outra, tá? Então, esse que eu estou utilizando é o 402 da Wilton. Ele é um bico que ele parece ter um sorrisinho, tá? E ele é muito bonitinho e você consegue fazer lindos trabalhos. Tem um vídeo só sobre todos os trabalhos que esse bico pode fazer, tá? Você vai encostar uma parte do sorrisinho, tá? Uma parte do sorriso no seu bolo. Por isso é importante a pré-camada, porque você tem que grudar um lado do babadinho no chantilly velho no chantilly novo. Por isso que a gente tem que fazer uma camada de chantilly mais generosa, não é só uma pré-camada, porque a pré-camada pode ter até falhas, né? É só para grudar algum farelinho. Nesse caso, a gente precisa ter uma camada generosa para grudar o babadinho que a gente vai estar fazendo, tá? Então, depois que você fizer a pré-camada, você vem fazendo o seu babadinho, uma parte do bico encosta no seu bolo, você pode ver que um lado, né, por exemplo, o lado esquerdo aí tá encostando, o lado direito, desculpa, o lado direito do bico está encostando no meu bolo e eu vou realmente encostando e fixando esse babadinho no meu bolo, tá? Isso é muito importante, porque se você fizer ele no ar, gente, vai acontecer que ele vai cair. Então, o babadinho, ele tem que ficar bem firme e bonitinho, né? Olha pra você ver como que vai ficando bonitinho. De preferência, que você faça o babadinho sem parar, tá? Esse bolo é um bolo de 25 centímetros, então é um pouco complicado eu fazer ele inteiro sem parar. Apenas um babadinho que eu não consegui fazer inteiro, que foi o rosa. Eu não consegui dar a volta no bolo inteiro sem ter que parar. Se você tiver que parar, dê preferência para parar na hora que você tiver numa voltinha, em uma das voltinhas, na parte baixa da voltinha, e você vai e consegue parar. Por exemplo, aí, ó, tá vendo? Essa partezinha vai descer e eu vou continuar com o bico aí como se o babado tivesse continuado, tá? Então, quase não vai dar pra ver que eu teve uma interrupção aí. Dá pra vocês verem aí que quase não dá pra ver. Depois que eu fiz a parte de baixo, né, já fiz a estrutura, no vídeo eu mostro pra vocês, já fiz toda a estrutura na parte de baixo, agora eu vou começar a alisar a minha parte de cima. Esse é um bolo unicórnio, né, de 2 andares, muita gente falou, eu sempre trouxe aqui pra vocês, bolo unicórnio de um andar só, né, e normalmente ou é de 20 centímetros ou de 15 centímetros, nesse caso é um bolo de 50 fatias, né? 15 na parte de cima, né? Que é o bolo de 15 centímetros. E dá 40 fatias na parte de baixo, que é um bolo de 25 por 10, tá? Então, é um bolo que vai pesar aí, gente, seus quase 6 quilos, ok? Então, para quando a gente tem uma festa de unicórnio, porém que ela tem mais pessoas, então a gente tem, né, que dar um jeitinho. E fica muito bonitinho assim, principalmente se você usar as cores que você tá fazendo no seu aniversário, tá? No aniversário do cliente. Então, você utilizando as cores vai super se encaixar. Já fiz a transferência, no vídeo de estrutura eu mostro sobre a transferência. E agora eu faço o alisamento fino aí só onde eu enfiei o palitinho, tá? Vocês estão vendo que tem uma passagem do bolo de cima pro bolo de baixo? Eu quis mesmo essa passagem porque agora a gente vai fazer um trabalho aí e para que não fique encobrindo tanto o nosso unicórnio, eu deixei o bolo um pouquinho mais alto, tá? Porque agora embaixo eu vou fazer umas rosetinhas. Esse bico não tem numeração, mas eu vou deixar para vocês como exemplo o bico de número 18. Ele é um bico que ele parece um M, porém ele é pequenininho. Outra coisa, esse rosa
é um pouco mais claro do que o rosa do babado. Por que que eu fiz um pouco mais claro? Realmente para dar esse tom sobre tom, pra gente poder tá vindo com o unicórnio em cima, tá? No vídeo não dá pra ver tão nitidamente a diferença da cor das rosetas com a cor do babado, mas tem uma diferença, tem um subtom. Eu coloquei um pouco mais de chantilly branco ali, tá? Então, eu fui fazendo rosetas nessa parte toda de baixo, tá? Na onde que dá a transferência do bolo, da cabecinha do unicórnio para a saia, ok? Então, gente, o que que acontece? Deu para fazer 3 linhas de rosetas. Essas rosetas, a última roseta, vocês podem ver que ela fica inclinando para dar realmente o acabamento do nosso bolo, ok? O chifre eu faço ele de pasta americana com muito CMC, mas eu coloco bastante mesmo para ficar bem durinho e não derreter, tá bom? Pintei ele, né, de dourado. E agora a gente vai colocar a clina, né, do unicórnio. Gente, desculpa a voz, eu tô um pouco fanha, já tem um tempo que eu tô um pouco fanha, mas não tá adiantando, tá? Eu peço desculpa, às vezes a voz dá uma embargada aí. Eu vou falar pra vocês os bicos que eu utilizei. No rosa eu utilizei um M, tá? No bico do lilás, eu utilizei um bico que não tem numeração, mas é como se fosse o número 18. No bico amarelo, eu utilizei o bico 21 e no azul eu utilizei o bico 4B, tá? Então, esses foram os bicos que eu utilizei para fazer aí. Eu ia colocar também folha, que seria o verde, tá, gente? Mas acabou que a gente não utilizou o bico folha para colocar aí, porque a gente ia colocar algumas folhinhas, mas na hora que eu fui fazer, a própria cliente falou, não precisa fazer, eu prefiro que não faça as folhas. Mas eu também acho que ia ficar lindo a gente fazer as folhas, tá? Então aí, gente, eu fui fazendo, colocando, você vai encaixando as suas rosetas, as suas pinguinhas, pitanguinha, rococó, e você vai trazendo a crina assim pro lado, tá? E para ficar bem bonitinho, você vai encaixando todas as rosinhas e as pitanguinhas. Na parte de cima eu gosto sempre de preencher bastante, tá? De bastante pitanguinha e tudo mais. E aí você vai se encaixando aí, vendo aonde que precisa mais, aonde que precisa menos, dá uma engrossadinha em algum lugar e tudo mais. Agora é hora de quê, gente? Dar vida a esse unicórnio, porque o unicórnio é o quê? Brilho! Então, vamos lá. Primeiro, eu passei bastante perolado, tá? O que eu utilizei hoje foi o perolado da Fab. Então, eu utilizei ele misturado com álcool de cereal, tá? Então, o Yuri amou o bolo, chegou aí pra ver, porque ele viu de longe e achou lindo. Então, eu deixei o meu bolo aí bem perolado, gente. Exagera mesmo no pó perolado, porque vai dar, principalmente pessoalmente, dá uma diferença quando você coloca bastante pó perolado, porque ele fica de uma cor assim, radiante, né? Fica muito bonito. Agora eu tô colocando as orelhinhas, fiz do mesmo jeito, com bastante CMC na pasta americana. A pasta americana que eu utilizei dessa vez, eu não gostei muito da marca, mas ela deixou trincar, enfim, não foi muito legal. E desta vez, gente, eu resolvi fazer o olhinho de papel, o que ficou bem mais fácil e bem melhor. Porém, eu tava numa tremedeira, que vocês não acreditam. Custei a colocar esse olhinho, gente. Mas o que acontece? O chantilly, gente, se a gente faz o olhinho de chantilly, acontece de ter transferência, né? Transfere do chantilly branco, do chantilly preto pro chantilly branco. Então, várias das vezes aconteceu de eu fazer o olhinho e, de repente, já tá um pouquinho manchadinho. Então, quando você faz de papel, não mancha. Ele fica impecável a festa inteira. Então, assim, se você puder, faça ele de papelaria, porque é muito mais fácil e fica muito mais bonito, né? Fica mais retinho, não tem transferência de cor, enfim. E olha como ficou lindo o nosso bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aprendido de mais essa decoração. E você pode utilizar para fazer outros bichinhos, gatinho, cachorrinho, enfim, vários.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado, curta e compartilha. Um beijo e até o próximo vídeo.